Olá, eu sou o professor André Albuquerque e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esta palestra online. Nessa aula você irá aprender como escapar da armadilha número 1 que muitos personal trainers sofrem sem saber e ainda gerar uma renda extra de R$ 3.003 já nos próximos meses, utilizando alguns conceitos básicos de biomecânica e estratégias simples de marketing digital. Mesmo que você não tenha experiência com vídeo ou não seja uma celebridade no Instagram, mesmo que você não tenha uma super câmera, um estúdio ou ainda muitos anos de experiência na profissão, mesmo que você sinta que não aprendeu praticamente nada de biomecânica na faculdade, pois os conceitos pareciam física aplicada ou algo do curso de engenharia, e até mesmo caso você secretamente se sabote por acreditar lá no fundo que você não é um profissional de ponta e que tem muitas dúvidas sobre quais exercícios prescrever, como realizá-los ou quais podem ser prejudiciais para a saúde do seu joelho ou do joelho do seu cliente, por exemplo. Você irá saber também quais são os 4 únicos passos que todo personal trainer precisa dominar para evoluir em seus atendimentos e, consequentemente, conquistar mais clientes. Eu te digo isso porque já ajudei muitos profissionais da nossa área que ganhavam 2, 3 ou 5 mil reais por mês a alcançarem o patamar de 10 ou até mais R$ 1.000 por mês. E eu acredito que um atendimento notável e um atendimento meia boca estão apenas 4 passos de distância. Todo personal de sucesso já foi um fracasso um dia e basta um único cliente, um cliente novo e diferenciado para você se tornar conhecido e formar uma legião de pessoas que querem treinar com você. Pensa comigo, como seria para você não ter que se preocupar em conquistar um novo aluno? Pelo contrário, se os alunos é que disputassem uma vaga para treinar com você, não seria ótimo? Então essa aula é para todos aqueles que são personal trainers ou alunos do curso de educação física que querem ser personal e que almejam esse sucesso profissional, além de ter uma agenda cheia para ganhar esses R$ 10.000 por mês ou até mais que isso. Essa aula também será perfeita para profissionais que têm dúvidas sobre exercícios como agachamento e afundo, para profissionais que não sabem identificar a altura exata para agachar e não entendem quando o joelho pode ultrapassar a ponta do pé, para aqueles profissionais que têm dúvidas sobre um dos principais motivos de dor no joelho, a condromalácia patelar, e para você que quer saber o que fazer com clientes que têm desconfortos ou passaram por cirurgias no joelho e precisam de fortalecimento. Para quem não quer ter dúvida ao responder para outro profissional da área questões ligadas a joelho, ou ainda se você quer ter a resposta correta quando um cliente procurar você para falar do problema que tem, por exemplo, nessa articulação. Fora isso, é principalmente para quem quer conquistar 3 alunos novos com um valor de hora-aula que possa realmente fazer a diferença no final do seu mês. Se você se identificou com alguma dessas situações, então fica aqui comigo que essa aula é para você. Agora, para quem não é essa aula, para quem sabe tudo de biomecânica, e olha que eu, por exemplo, sei que ainda tenho muito para aprender. Para quem quer apenas conceitos técnicos que servem só para o laboratório, aqueles conceitos que estão apenas nos artigos e não solucionam os problemas práticos do nosso dia a dia. Ou para quem está feliz com o que ganha e não almeja aumentar a sua renda. Se você se categoriza em um desses 3 tipos, por favor, saia dessa aula agora. Na aula de hoje, nós iremos ver, primeiro, causas biomecânicas e sintomas da condromalácia. 2, os 4 passos da análise biomecânica vetorial no agachamento. E 3, como usar essas informações para atender os seus alunos com dores no joelho. Acredito que você pode acelerar o seu potencial a partir do estudo e aplicação prática da biomecânica no seu dia a dia. É assim que eu vou te ajudar a ter liberdade para que você tenha escolhas conscientes e tome decisões acertadas a partir do seu domínio da biomecânica, principalmente associado ao marketing digital. Você irá descobrir a chave para gerar uma renda extra de R$ 3.003 a mais já nos próximos meses com seus atendimentos. Então vamos lá. Olha, essa aula tem uma duração aproximada de 60 minutos. Então fica aqui comigo, porque você nunca irá se perdoar por sair dessa aula e perder os segredos que vão te levar finalmente a ter uma renda de mais de R$ 10.000 por mês.
E para quem ficar até o final, eu vou liberar um presente, que é um material novo que eu criei para você conseguir sair do primeiro passo fundamental para a análise biomecânica e que me deu liberdade de tempo e principalmente liberdade financeira após eu entender e aplicar esse método nos meus atendimentos. Bom, eu sou o professor André Albuquerque, mestre em biomecânica, palestrante nacional e internacional e já formei mais de 12 mil alunos que transformaram seus atendimentos através da biomecânica. Sou também o autor do livro Biomecânica Prática no Exercício Físico e nessa trajetória já fui personal, proprietário de estúdio, dono de academia boutique, empreendedor digital e muito mais. Inclusive, eu sei o que você vive no seu dia a dia. Sabe, ao longo dessa uma década de prática, eu já ajudei a vida de diversos personal trainers, como inclusive é o caso do nosso aluno Jonathan Rodrigues, que faturou mais de R$ 7.500 colocando em prática a biomecânica em seus atendimentos, aliado ao marketing pessoal. Ou o caso do Hugo, outro aluno nosso, usou as estratégias de marketing e triplicou o número dos seus clientes, aumentando em 4 vezes o seu faturamento em relação ao mês anterior. E com esses resultados, talvez você esteja se perguntando agora por que essa aula é gratuita. Primeiro, porque minha missão é impulsionar a carreira dos profissionais da nossa área para que eles tenham liberdade financeira, liberdade de tempo e para que eles possam realizar seus sonhos. Segundo, porque os cursos pagos que eu produzi me permitem gerar muito material gratuito para essa minha audiência. E terceiro, porque desejo que pessoas como você conheçam o meu conteúdo antes de ingressar, por exemplo, na Escola Personal Trainer Academy, a única escola de biomecânica e marketing digital do Brasil. Então vamos fazer um combinado aqui. Eu só vou mostrar os detalhes da escola no final dessa aula, após entregar para você um dos melhores conteúdos, combinado? Ótimo! Agora eu vou confessar algo que chego a me envergonhar de compartilhar isso publicamente. Um erro grave que cometi quando dei meus primeiros passos, esses primeiros passos na jornada como personal trainer, que era mudar de exercício quando o cliente sentia algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, ou ainda excluir um exercício do treino sem ter certeza do porquê eu estava fazendo aquilo. Esse erro me custou exatos 3 anos de evolução profissional. Sabe, eu acreditava que o sucesso era dar apenas o resultado na hipertrofia, no emagrecimento. Isso é extremamente importante, mas estamos lidando com pessoas que têm valores, que têm dores, desejos, vontades e que dão valor para outros detalhes no atendimento. O meu choque de realidade veio rápido. Logo percebi que não bastava dominar os conceitos da biomecânica. Eu precisava saber usar isso com os meus clientes e gerar valor no meu atendimento. E aprendi uma lição muito importante. O que torna uma ideia atraente é como você vende essa ideia de treinamento para esses seus alunos. Ou seja, você precisa saber o como o resultado impacta diretamente na vida dele. Afinal, ler artigos é a parte fácil. O difícil é transformar esse conhecimento em novos alunos, em novos clientes e faturar com isso. E foi numa madrugada que me fiquei remoendo na cama e decidi escrever para as redes sociais. Você acha que isso foi fácil? Até hoje tenho dificuldades que tive que enfrentar com estratégia. Isso mesmo. Além de biomecânica, vou compartilhar algumas dessas estratégias que farão você conquistar 1, 2, 3, 4 ou até 5 alunos novos. Sabe por quê? Atender bem um aluno não é um diferencial, é uma obrigação. Vou repetir. Atender bem um aluno não é um diferencial, é uma obrigação. Todos os dias recebo directs que começam assim: professor André, o que fazer com os meus alunos que sentem dor ou que têm condromalácia? Como realizar agachamento com um aluno que fez cirurgia de menisco? Ou ainda alguns professores que me dizem que até sabem sobre biomecânica, mas não conseguem ter a agenda cheia de alunos de personal. Esse tipo de direct me dá um aperto no peito, um aperto no coração, porque sei que essa pessoa está preocupada, que ela quer esse conhecimento, mas que não lhe foi dado na sua formação. Mas o mais importante é que eu vou compartilhar os 4 passos da análise biomecânica para você atender alunos com condromalácia em qualquer local e com qualquer que seja o grau dessa condromalácia e ainda
te ajudará a conquistar novos alunos. Então, se você ainda não conseguiu viver tranquilo financeiramente, posso garantir a você que a culpa não é sua. Isso acontece principalmente por 3 motivos. Motivo número 1, a faculdade nos ensina apenas o básico do básico para os atendimentos de musculação, por exemplo. Quem nunca teve uma aula de cinesiologia que parecia para engenheiros, onde o professor ensinava sobre alavanca com uma alavanca e não mostrando no próprio exercício? Ou quem nunca teve uma aula de anatomia, por exemplo, que o professor mandava decorar os músculos ao invés de ensinar como o formato e posicionamento, por exemplo, da patela pode influenciar nas dores e compressões no joelho? Não é fácil mesmo você ter que entender tudo isso sem que a sua formação fosse relacionada com a sua prática. Motivo número 2, as melhores remunerações estão nas mãos de médicos ou até de fisioterapeutas e não dos profissionais de educação física. Em uma única consulta, existem médicos que ganham o equivalente ao que os nossos clientes pagam de mensalidade para o personal trainer. Mas quem realmente acompanha esse cliente dia após dia? Para alguns pode parecer piada querer comparar nosso salário com a de médicos, mas para mim não é piada. Além disso, posso dizer que conheço vários personal trainers que ganham muito mais que médicos. Digo que isso não é tão comum como eu gostaria, mas é possível. Além disso, em alguns casos, o profissional de educação física arruma divergência com esses fisioterapeutas, com esses médicos, e isso, na minha opinião, é um grande erro das duas partes. Fisioterapeutas, médicos, personal trainers precisam montar uma equipe, trocar informações, indicar clientes, fazer uma corrente de atendimento e, principalmente, gerar resultados práticos para os seus clientes. Motivo número 3, não aprendemos sobre como vender nosso serviço e como gerar demanda para ele. A faculdade tenta nos ensinar sobre o exercício físico, mas quando precisamos negociar, por exemplo, o valor do nosso atendimento personalizado com o cliente, nós temos às vezes vergonha de falar o valor. Isso por quê? Porque ainda é um tabu na nossa sociedade falar de dinheiro e algumas pessoas ainda acham que ganhar bem é sinônimo de estar passando a perna em outras pessoas. Felizmente, compartilhamos algumas estratégias de marketing digital que permitem que o personal trainer ganhe mais e saiba vender bem seus serviços a partir da sua especialização na área. E agora vou te mostrar que é possível sim ser personal trainer, ganhar bem e dominar os detalhes que te levam a conquistar uma ótima remuneração. Hoje vou te dar um exemplo ao explorar uma das dores no joelho mais comum entre a população, a condromalácia. A condromalácia nada mais é do que uma degeneração na cartilagem patelar e que pode progredir para estágios mais avançados. Então ela começa com um simples amolecimento dessa cartilagem e chega até a fissuras e exposição desse osso abaixo da cartilagem, que é o osso subcondral. Observe então que a condromalácia em si não te dá dores no joelho, mas a consequência dessa degeneração que está associada a dores e desconfortos. Agora, o mais importante é compreender a fundo como você deve atender alunos com condromalácia de maneira a ter segurança no que está realizando, sabendo o que está dizendo ao seu cliente a respeito dessa patologia, para que ele veja que você realmente entende e realmente como você consegue entregar resultado na melhora da qualidade de vida desse seu cliente. Sobre as causas da condromalácia, alguns fatores anatômicos e estruturais estão frequentemente associados a ela, pois eles comprometem o encaixe da patela com o fêmur, alterando essas áreas de contato entre esses dois ossos e aumentando a pressão na articulação fêmuro-patelar. Existem também fatores biomecânicos, como desequilíbrio ou fraqueza muscular, que pode ser de quadríceps, discos tibiais, mas também do complexo posterolateral do quadril, que gera déficit no controle dos membros inferiores. Nesse caso, durante as atividades do dia a dia ou atividades físicas, ele resulta na alteração do encaixe também entre patela e fêmur, principalmente no movimento que chamamos de valgo dinâmico. É importante lembrar que nem todo mundo que tem condromalácia tem dor, mas quando ela ocorre, o local mais comum é na região anterior do joelho e ao redor da patela. Existe frequentemente também barulhos, estalidos e sensação de areia quando o seu cliente agacha ou quando ele sobe escadas. Normalmente, a avaliação sobre a condromalácia envolve 4 graus, mas muito mais importante que você saber o grau da condromalácia do seu cliente. Inclusive, você se assustar com isso, a primeira pergunta que você deve fazer para o seu aluno é se ele tem dor. Veja só,
antes de mais nada, você precisa perguntar para ele se ele tem dor. Porque eu conheço muitas pessoas com grau 1 que sofrem de dores terríveis e pessoas com grau 4 que, por exemplo, fazem corridas de rua. Então observe que o grau da condromalácia ele não é o que há de mais importante, sim saber se ele tem dor. Então, o que nós vamos fazer agora é uma análise biomecânica de exercícios ótimos para ajudar na prevenção de dores no joelho e fortalecimento muscular, independente do grau da condromalácia. Esse deve ser o seu foco, reduzir os riscos para o joelho, independente do diagnóstico do seu cliente. Vamos lá! Para você entender na prática, nós vamos fazer 2 exercícios que são os exercícios mais utilizados e que, na minha opinião, são exercícios que podem gerar um pequeno risco para a articulação do joelho do seu cliente. Por que eu falo pequeno risco? Porque, claro, eu vou falar sobre agachamento e afundo, mas veja, você pode fazer um agachamento que envolva um pouco mais de risco, um agachamento com uma estratégia biomecânica melhor, pensando na saúde articular do joelho do seu cliente. Então, como eu tinha falado, independente do diagnóstico do seu cliente, ele pode ter condromalácia 1 a 4, independente disso. O mais importante é você chegar para o seu cliente nesse momento e perguntar para ele se ele tem dor. Porque tem pessoas que têm grau 1, grau 2 e que têm grandes dores, grandes incômodos no joelho, e tem pessoas que têm grau 4 e que correm e que fazem atividades de impacto e não sentem dor. Então lembre-se sempre disso, não se impacte, não se assuste com o diagnóstico de condromalácia, condropatia, os graus da condromalácia, né, que são termos semelhantes do seu cliente. Não se assuste com isso. O mais importante é, nesse caso, você perguntar para o seu cliente se ele tem dor. Se ele tem algum tipo de incômodo, o que nós vamos fazer agora são estratégias para reduzir os riscos de incômodo, reduzir as dores nos exercícios, reduzir de maneira biomecânica, usar estratégias biomecânicas para diminuir o torque na articulação do joelho, ou seja, diminuir a compressão patelofemoral, que nós já falamos, para que exista um menor risco dessa pessoa sentir dor. E como é que nós fazemos isso, então, por exemplo, no agachamento? De algumas maneiras eu vou mostrar aqui na prática para você nesse momento. Por exemplo, uma primeira estratégia, assim, já visualizando de frente o seu cliente, assim como você está olhando, é a primeira estratégia que ele siga o mais próximo possível desse alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé. Então atenção, por que eu estou falando o mais próximo possível? Porque um cliente seu que tem um genovalgo, né, um valgo fisiológico, aquele joelho em X, numa intensidade muito alta, o ideal é que você não tente insistir tanto num padrão mais alinhado, mas você não vai deixar com que ele piore esse padrão de valgo. Como assim? No próprio exercício, o valgo dinâmico. Quando ele agacha, se o seu cliente traz os joelhos para dentro quando ele vai agachando, a gente perde esse alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé. Se eu for pegar apenas apontar para vocês esse alinhamento entre quadril, joelho, olha lá para onde ele está indo, muito distante da ponta do pé. Qual que é a estratégia então? Que esse joelho venha para fora, seguindo esse alinhamento entre quadril, joelho, ponta do pé mais uma vez. Então observe que o que nós estamos fazendo aqui é como nós vamos fazer o agachamento. Veja que não é só o agachamento é bom ou é ruim para a condromalácia, não, é você que é o principal. É como você executa o movimento, como você orienta o movimento, que vai levar sim os melhores resultados para o seu cliente. Então, dica número 1, no agachamento, mantenha esse alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé. Se o seu cliente leva o joelho para dentro, observe como fica, e se ele leva o joelho então agora para fora, beleza, melhorou. Inclusive foi muito aqui nesse caso, exatamente um pouquinho mais do que isso, mais para fora, em direção à minha mão, aí. Mais ou menos isso que eu estou enxergando, inclusive você nessa posição enxerga melhor esse alinhamento do que eu aqui na minha lateral. Mas lateralmente, o que eu vou observar no exercício de agachamento do meu cliente, para que eu evite as forças compressivas entre patela e fêmur e para que eu então reduza os riscos de dores no joelho. Vamos ver. De lado, exatamente. Atenção para isso que eu vou te falar agora
sobre esse mito do passar ou não passar o joelho da ponta do pé. Nesse caso, não se preocupe com a ponta do pé, tá? Não se preocupe com a ponta do pé como se ela fosse efetivamente um limite de quando o seu cliente vai sentir dor ou não. Dependendo do incômodo dele, se eu pergunto se ele tem dor no joelho e ele fala para mim que está com uma dor bem elevada no joelho dele, pode ser hoje ou já de maneira crônica, a minha principal estratégia vai ser avançar o mínimo possível esse joelho. Por quê? E agora eu vou te mostrar os 4 passos, então, da biomecânica vetorial, que são, primeiro passo, em uma visão 2D, assim como você está observando pela câmera, você observa e você consegue calcular, se você pegar uma régua, você calcula a altura do Rafael, assim como você calcula essa profundidade dele, digamos assim, né? Essa medida da parte anterior até a parte posterior. Mas o quanto ele vem aqui para trás, você não está conseguindo calcular, porque isso é uma visão 2D. Então, nessa visão em 2 dimensões, você vai identificar o plano do movimento, que nesse caso, agachamento com os pés assim paralelos, mais ou menos na largura do quadril, é realizado no plano sagital, por isso você já está olhando inclusive assim perpendicularmente ao plano sagital, e você vai identificar os eixos principais. Então, atenção, nesse primeiro passo, numa visão 2D, você vai identificar os eixos principais e o plano do movimento. Observou de maneira perpendicular, assim como você está fazendo ao plano do movimento, pode fazer mais uma vez, que inclusive você consegue, no plano correto, você consegue observar quantos graus ele tem na articulação que está sendo envolvida. Se ele ficasse de frente para vocês agora, você não conseguiria visualizar quantos graus ele tem aqui no joelho, portanto, plano correto e eixos, agacha mais uma vez, e eixos joelho e quadril. Joelho e quadril. Eixos principais, né? A gente pode considerar aqui também alguns na coluna lombar, mas inicialmente, já que a gente está falando de condromalácia, vamos considerar o do joelho e o do quadril. Legal, primeiro passo completado. Você pode anotar, inclusive, esse primeiro passo para que fique fácil de você observar esse mesmo passo a passo em outros movimentos. Segundo passo, você vai identificar os vetores de força que estão resistindo contra o corpo do Rafael. Nesse caso, nós temos a gravidade, que empurra o corpo dele para baixo, e ao mesmo tempo ele tem uma força de contato ao solo e uma força que nós chamamos de força normal, ou a força de reação do solo que empurra ele para cima. Portanto, nós temos um conjunto entre 2 forças sendo aplicadas aqui no corpo dele, que inclusive permanece com o corpo dele parado. Qual a relação disso agora com a condromalácia? Isso é bastante prático quando nós observamos principalmente o terceiro passo. Veja só, segundo passo, vetores de força, como eu acabei de mostrar, as forças que estão agindo no corpo dele, encontramos aqui essas 2, e agora o terceiro passo, que é o braço do torque, ou a distância que está me gerando torque. Como assim, professor? Veja só, muito simples, a partir do momento que você identificou essa força, você parou, você começa a observar a distância, essa menor distância entre a articulação que você já identificou no primeiro passo, você identifica a distância entre essa articulação e esse vetor de força, nesse caso, esse vindo do solo. Nesse caso, observe então a distância menor, assim, razoavelmente pequena entre os joelhos. Se ele avançar mais o joelho, aí, o que acontece? A distância fica bem maior. Volta o joelho novamente, faz agora com estratégia de quadril, o quadril vai para trás e o joelho avança pouco, parou. Olha como nós temos esse padrão, essa força, esse braço do torque, essa distância que me gera torque para essa articulação menor. E quando nós temos, então, esse padrão, claro, ele inclinou o tronco dele bastante à frente, isso é muito comum nesse padrão, mas a gente consegue evitar o torque no joelho. Quanto menos esse joelho avança, menor vai ser esse torque. E o que acontece? Quanto menos esse joelho avança, menor é a necessidade de contração do músculo do quadríceps e menores são as forças patelofemorais. Afinal, assim como está esse joelho, nessa posição, observe o fêmur, um joelho flexionado. Se o seu músculo do quadríceps faz a contração, você empurra sua patela contra o seu fêmur e isso pode gerar mais dores. Então, a contração aumentada do quadríceps pode te gerar
mais dores na articulação patelo-femoral ou fêmuro-patelar, né? É a mesma, são nomes diferentes para a mesma articulação. Portanto, de maneira prática, mais uma vez, inclusive, a gente já está fazendo aqui o quarto passo dessa biomecânica de vetores, que é interpretando biomecanicamente o que está acontecendo. Veja só, vou repetir os 4 passos, você pode anotar para facilitar a sua análise em outros exercícios. Por exemplo, vamos lá, primeiro passo pode ficar aqui, ó, se esse é o movimento, eu tenho o plano sagital e eixos principais, joelho e quadril. Segundo passo, eu tenho os meus vetores de força, que é a gravidade me agindo para baixo, inclusive se ele tivesse uma barra nas costas também estaria empurrando ele para baixo, e a reação do solo empurrando ele para cima. Terceiro passo agora, quando ele agacha, pode fazer o movimento, você observa a distância do joelho, que pode vir para frente, joelho para frente, ou joelho para trás. Nesse movimento, veja, mesma coisa, eu tenho uma distância do torque, um braço do torque pequeno nessa situação e muito maior nessa outra situação. O que promove é um menor torque, uma menor ação de quadríceps nessa opção do que nessas opções. Então veja, claro, ele não precisa necessariamente passar da ponta do pé, mas você observa que só dele vir um pouquinho mais para frente o joelho, ótimo. Ele já tem mais torque nessa articulação, mais exigência de quadríceps, mais compressão patelofemoral e maior probabilidade de força e de dores nessa articulação. Então, utilizar a estratégia de quadril, com o quadril indo para trás, nesses movimentos, ela é muito mais efetiva do que começar pelo joelho nesses movimentos. Então observe que os dois são agachamentos, mas é você que faz toda a diferença, é como eu vou executar esses movimentos. E por último, nós vamos falar sobre o afundo. Veja, de frente para lá novamente, observe que nesses casos você precisa evitar o mesmo mecanismo, o mesmo valgo durante o movimento dinâmico. Ou seja, se ele traz essa perna aqui para trás, como se ele fosse cruzar, isso, cruza mais ainda. Exatamente, e agacha um pouco para a gente, você já observa que quadril, joelho já não tem mais uma boa posição em relação à ponta do pé. Portanto, uma dica interessante para você conseguir manter esse alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé, principalmente para esses seus alunos que têm condromalácia, que têm essa dor anterior no joelho, independente do grau, é você evitar esses movimentos. Dica importante aqui nesse caso é quadril, joelho, ponta do pé. Esse pé ele vai lá para trás, basicamente na mesma largura. Exato. Agacha agora pra gente, Rafael, por favor. Parou? Observe quadril, joelho, um respeito maior a esse posicionamento. Quem faz esse posicionamento, quem orienta muito esse posicionamento é a sua ação verbal com o seu cliente para que ele atinja principalmente os músculos do quadril para manter esse alinhamento. Quem controla, agacho mais uma vez, quem controla essa movimentação para um lado e para o outro são os seus músculos do quadril, envolvendo aqui glúteo máximo e glúteo médio principalmente. Pensou nessa estratégia? Dessa maneira, vamos observar agora de lado, né? Então fica de frente para mim, Rafael, por favor, com essa perna agora aqui na frente. Ótimo. A mesma situação vai ocorrer aqui. A ideia é que você não avance muito o seu joelho, inclusive em passadas, se você está fazendo esse movimento com o movimento, né? Exatamente, a ideia é que você tome o máximo de cuidado possível para que o seu joelho não avance muito além da ponta do pé. Quanto menos ele avançar nesse caso, melhor. Mas atenção para essa segunda estratégia. O seu foco, já que o complexo posterolateral, o glúteo médio, o glúteo máximo, são muito importantes para fazer essa manutenção do alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé, é interessante que você fortaleça a sua perna que está na frente no afundo. Então, portanto, a minha dica aqui para você realizar o afundo é que você não faça com o seu tronco totalmente reto, mas que você incline levemente o seu tronco à frente, que você se posicione mais nessa perna, com aquela lá, alinha aquela perna, isso, exatamente, e tente, ótimo, e tente não projetar muito o seu joelho à frente. Ótimo, e volta. Ah, professor, assim ele vai ficar com o tronco mais inclinado. Sim, por quê? Nesse caso eu estou projetando o corpo dele na perna da frente, para que isso aconteça. Eu estou projetando a força para que atinja mais glúteo, não deixando com que o joelho dele avance muito, e o fortalecimento dessa perna como um todo.
Eu vejo essa estratégia sendo mais efetiva para o fortalecimento dessa região, pensando nesses seus alunos que têm esse tipo de incômodo. Aqui, inclusive, você pode manter a sua mão ou pegar uma TheraBand, puxar nessa direção para incentivar que o seu aluno faça esse movimento com o joelho indo para lateral, exatamente. Então, com a minha mão, ele vai agachando e permanece nessa posição. São estratégias que dependem de você. Mais uma vez, são estratégias biomecânicas pontuais que fazem a diferença no seu dia a dia, na sua atuação com esses seus clientes que têm algum tipo de dor no joelho, incômodo no joelho, condromalácia, condropatia, como eu falei, que são palavras semelhantes e que depende da sua atuação. Como você pode perceber, atender o primeiro aluno que tem dor no joelho é mais simples, mas manter ele e ganhar novos é o grande segredo para o seu sucesso profissional. A ideia é que tanto ele como você potencialize isso através de posts no Instagram, depoimentos do seu aluno, informações que funcionaram em seus atendimentos e dessa forma você terá, por exemplo, um primeiro aluno que te paga R$ 429 por mês, cerca de R$ 50 2 vezes na semana. Nesse primeiro mês você faz um bom trabalho, tanto com esse seu aluno e nas suas redes sociais, que você conquista mais 2, ou seja, num primeiro mês você consegue 3 alunos de personal training. Com todo esse trabalho você vai aumentando seus posts, melhorando o teu atendimento, conquista mais 2 alunos no segundo mês, totalizando 5, e mais 2 num terceiro mês, totalizando 7 alunos. Simples assim, você tem uma renda extra de R$ 3.003, conquistando alunos aos poucos durante esses 3 meses de trabalho. Você não acha ótimo? Mas observe que se você não conquistar o primeiro aluno, nada disso vai dar certo. Então, para isso, siga esses passos que eu vou te falar. Número 1. Compreenda totalmente essa aula. 2. Você vai fazer visita a 2 médicos e 2 fisioterapeutas especialistas em joelhos. Número 3. Mostre o que você sabe e solicite que te indiquem para a recuperação desses clientes em um trabalho de parceria. Lembre-se, você precisa criar um relacionamento com esse médico e com esse fisioterapeuta, que inclusive você também vai indicar pessoas a eles. 4. Conquiste o seu primeiro aluno. 5. Faça posts sobre o assunto em suas redes sociais e divulgue nos grupos de WhatsApp que você participa, e assim você conquistará mais alunos. Mostro isso porque quero que você veja que é possível faturar milhares de reais assim. Esse é o caminho que escolhi seguir desde 2009 e que, graças a Deus, fui recompensado com valores que nunca sonharia em atingir quando dei os meus primeiros passos. E por isso te pergunto, como seria para você ganhar mais de R$ 10.000 hoje? Você se sentiria mais livre, mais feliz, mais realizado? Deixa eu te mostrar aqui como unir a biomecânica e o marketing nessa situação e em muitas outras. É muito simples. É só você ingressar na Escola Personal Trainer Academy, a única escola do Brasil que une biomecânica e marketing digital. Deixa eu te apresentar ela por dentro. O curso é totalmente online, então você assiste tudo pela internet. São mais de 130 videoaulas gravadas. Você também pode fazer o download dos conteúdos complementares, como e-books, artigos, anotações de aulas e muito mais. E então você pode aplicar imediatamente o que você aprender no curso. Seu acesso ao curso é imediato após a confirmação do pagamento. E ele é uma assinatura e você pode acessar quando você quiser. Mas o mais importante, toda terça-feira você tem uma aula ao vivo comigo para se atualizar, tirar dúvidas e interagir com uma comunidade de personal trainers notáveis. For Network, nesse caso sempre há indicações de pessoas em cidades diferentes que procuram um personal notável para atendê-lo e com certeza em algum momento você será indicado. O conteúdo é atualizado constantemente com os feedbacks que recebemos, dos feedbacks de vocês, de todos os alunos, seguindo nossa política de melhoria constante. Essa é uma garantia de segurança para você aproveitar todo o curso no seu próprio ritmo, seja devorando todas as aulas numa tacada só ou fazendo o curso aos poucos. É por usarmos uma metodologia tão refinada, prática e de resultados que recebemos mensagens constantes dos nossos alunos, como a da nossa aluna Adélia, que mesmo em um momento de crise, ela conseguiu manter todos os seus alunos e ainda teve um aumento no seu faturamento de R$ 3.500. Ou o caso do Jonathan Rodrigues, que usou as estratégias de marketing para personal trainer e gerou mais de R$ 7.575 em seu faturamento, um aumento de 3 vezes a mais
sobre o mês anterior. E aqui está um resumo do conteúdo programático. Módulo 1, apresentação. Relaxe e aproveite para entrar no grupo, ganhar descontos em produtos da Six Plus e muito mais. Módulo 2, biomecânica. Siga esse passo a passo à risca e seu sucesso será inevitável. Há o curso também, o curso completo B4 Passos, com os 4 passos da análise biomecânica que te apresentei aqui nessa aula. Tem aulas de exercícios específicos, com máquinas e sem máquinas para gerar resultados musculares extraordinários. Aulas para você saber o que fazer nos exercícios em diferentes patologias articulares, seja no joelho, ombro, coluna, quadril e principalmente sempre com explicações práticas para sua aplicação com seus clientes. No módulo 3 você tem o marketing digital, como ter um banco infinito de ideias brilhantes para transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. Dentro das mais de 34 aulas desse módulo, você vai saber estruturas de posts para conquistar clientes de personal, como começar a postar vídeos que bombam nas suas redes sociais, além de um passo a passo para você saber investir corretamente nos seus posts e obter resultados expressivos. No módulo 4, você tem cursos completos com especialistas de peso internacional, kettlebell, liberação miofascial, clubbell, pilates e musculação em casa. Como você pode perceber, a única maneira para você conquistar sua liberdade e gerar um acréscimo de R$ 3.003 nos próximos meses é conhecendo os segredos da biomecânica e aplicando eles na sua prática. Além disso, você precisa mostrar para os seus clientes e futuros clientes o seu conhecimento e o quanto você pode ajudá-los. E para isso, você precisa dominar o marketing digital. Minha missão com esse projeto é ver você passando a barreira dos R$ 10.000. E meu intuito com esse treinamento é fazer você aprender rápido para ter resultados rápidos. Todo conteúdo que está na Escola Personal Trainer Academy seria vendido facilmente por mais de R$ 1.000. Mas eu organizei de uma forma que você e eu possamos crescer juntos nesse projeto. Treinamento completo biomecânica em 4 passos, por exemplo, eu sempre vendi a 497. Agora imagine tudo mais que te apresentei. Portanto, veja o que você irá ganhar fazendo esse treinamento. O B4 Passos a 497, o Marketing Digital com o meu especialista Júlio César a R$ 400, Kettlebell com o Thiago Passos a R$ 200, Pilates R$ 250. Nem falei tudo, só com esses valores já passou de R$ 1.300. Nem apresentei a grande oportunidade para você tirar dúvidas comigo toda terça-feira em uma aula ao vivo. Apesar do valor ser justo por tudo que é oferecido, eu quero fazer uma condição especial para você que está aqui me assistindo até agora. O valor será de R$ 37 por mês, isso mesmo, R$ 37 por mês, não chega nem perto do que eu te apresentei. Para aderir ao programa completo da Personal Trainer Academy é super fácil. Seu acesso imediato ao treinamento está a apenas 3 simples passos de você. Tudo que você precisa fazer é, primeiro, clicar no botão que está aparecendo aqui nessa tela. Número 2, preencher as informações de pagamento que são 100% seguras. E 3, receber nosso e-mail imediato com os dados de login e senha para o seu acesso. Minha missão é dar liberdade para 10.000 personal trainers a terem mais liberdade. Logo, eu quero tornar essa decisão bem fácil para você. Tenho tanta confiança nesse treinamento e nos resultados que você terá com esse treinamento que eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Após adquirir o acesso à plataforma, se você não gostar, basta você enviar um e-mail para a minha equipe, contato@andrealbuquerqueoficial.com.br e devolveremos 100% do valor investido. Fique tranquilo, aqui é tudo preto no branco, sem letras miúdas ou termos difíceis. Se você não gostou do programa, dentro de 7 dias nós devolveremos todo o seu dinheiro de volta. E também não iremos te perguntar nada antes de liberarmos o reembolso do seu investimento. Sim, é simples como você imagina. Basta um único e-mail para a nossa equipe pedindo o seu reembolso e nós devolveremos todo o seu investimento. Essa é a única chance de garantir o acesso à escola Personal Trainer Academy, o curso completo B4 Passos, por um valor especial. Esse é um pacote especial para você que está acompanhando essa aula. Mas já preciso avisar que essas condições só serão válidas até o final dessa apresentação. Portanto, realize agora seu investimento de apenas R$ 37 e leve imediatamente todo esse plano completo para você ter mais liberdade financeira, para você aproveitar a vida com a sua família, os seus amigos, namorada, namorado. Quero aproveitar esse momento para dar boas-vindas aos novos alunos que investiram agora
agora na Escola Personal Trainer Academy. Eu estou muito animado em estar junto com cada um de vocês nessa jornada. Parabéns pela atitude de vocês. Aproveitando o gancho, já vou responder algumas dúvidas comuns sobre a Escola Personal Trainer Academy. Algumas pessoas me perguntam quais são os meios de pagamento que são aceitos. Você pode fazer seu pagamento através do cartão de crédito, através do PayPal e outros. Caso você não tenha um cartão de crédito, você pode pedir uma opção exclusiva para liberarmos o boleto bancário no nosso chat. Outra pergunta bastante frequente é: o acesso ao treinamento é imediato? E por quanto tempo? O quanto de tempo você determinar. Logo após a sua compra confirmada, nosso sistema enviará para você um e-mail com seu login e senha de acesso à sua área de aluno do curso. Logo, você pode assistir tranquilo, no conforto da sua casa, no seu próprio tempo. Outras pessoas me perguntam: se eu não gostar do curso, você devolve meu valor investido? Sim, nós devolveremos 100% do seu valor investido no curso nos 7 primeiros dias, caso você não goste. Mas vai ser muito difícil você não gostar. Agora, esse é o momento de você entrar comigo nesse projeto e te aguardo na aula ao vivo na próxima terça-feira. Um grande abraço e até lá!